pessoal, e esse é o segundo meu doce diário materno. Estou feliz demais com a estreia. Muito obrigada por todos vocês que prestigiaram o programa. E o segundo programa tá bacana demais também. A gente vai ter uma matéria super interessante com a doutora Tereza e a gente vai estar falando sobre o autismo, um assunto muito importante que as pessoas têm banalizado demais. A gente vai entrevistar também o Everton, lá do estúdio Reinaldi. Ele vai falar sobre a musculação durante a gravidez e no pós-parto. E como eu recebi muitas perguntas perguntando como é a abordagem do meu Dr. Kids, o meu filho acabou ficando doente, a gente precisou chamá-lo e a gente vai mostrar como é a chegada dele em casa. Eu queria agradecer muito também o Juliano Augusto Mendes, que cuida do meu cabelo. Sem ele eu jamais conseguiria ter voltado a ficar loira. Coisas de mãe, né, gente? Depois que eu tive o Felipe, eu não tinha muito tempo para cuidar do cabelo e eu acabei colocando uma tinta vermelha. Acho que muitas de vocês já cometeram uma loucura assim por não ter tempo de cuidar do cabelo. E o Juliano, como ele é fera demais, ele conseguiu me fazer voltar às raízes, voltar a ser loira, porque afinal eu sempre fui loira. Então, entra lá no Instagram do Juliano e vamos lá curtir o programa que hoje tá bom demais. Vai lá. Bom, e hoje o Doce Diário Materno está aqui com o Everton Reinaldi. Como é que é o nome do teu estúdio, Everton? É HR Studio Personal Trainer. E o que vocês fazem aqui, assim, tipo, antes da gente começar a entrevista, a gente quer entender um pouquinho do teu estúdio. Então, um estúdio diferente de uma academia, a gente trabalha com hora marcada e número máximo de alunos por professor, né? Sua como um personal, né? É um intermédio entre um personal e uma academia, né? Tu atende quantos alunos, assim, da minha? No máximo 4 alunos por professor. Né? Aqui no nosso estúdio a gente tem um diferencial que a gente tem mais atividades, né? Hoje tem muitos estúdios por balneário, tem treinamento funcional, musculação e estúdio só de pilates. Aqui nós temos as 3 atividades, a gente oferece pilates, treinamento funcional e musculação. Sempre com hora marcada e número máximo de alunos por professor. Tá vendo? Quer ficar, tipo, a gente que é mãe, às vezes tem 1 a 2 vezes por semana para malhar, né? Isso é o suficiente já? Normalmente a gente fala que 2 a 3 vezes na semana já é um número de aceitável, né? Já dá pra dar um resultado, porque geralmente a gente vem um mês pra academia e já quer ficar sarada. Né? E aqui, uma coisa legal que eu atendo muitas mães, atendo muitos casais, né? Porque é um ambiente mais reservado e a galera que vem aqui no estúdio vem pra treinar. Não vem aqui pra ficar tirando fotinho no espelho, não fica... Que é o que mais acontece hoje em dia, né? Não fica ali no celular, não. Eu até falo, chegou aqui, ó, é uma hora que tu tira do teu dia. Até mesmo pra mente, né? Pra nós que somos mães, assim, é muito importante aquela 1 horinha, assim, ficar, tipo, focar em alguma coisa que seja pra gente, até mesmo pra saúde mental, né? Com certeza. E a gente vê que a atividade física hoje vai muito além da estética, né? Vai na questão de saúde, questão mental. Eu vejo muito assim, eu particularmente, quando eu tô estressado no dia a dia, treinar. Eu treino, me descarrego, libero endorfina e fico mais tranquilo. E já a gente fica mais, tipo, preparado pra vida, parece. Eu me sinto assim, tipo, uma nova mulher quando eu treino. Isso mesmo. Às vezes eu não tô conseguindo ir na academia, mas eu malho em casa. Tem a opção sempre de fazer alguma coisa. Importante, eu sempre falo assim, ó, se movimentar, né? Justamente. Tá fazendo alguma coisa. Então vamos lá, Everton. A gente tem que esclarecer algumas dúvidas com o Everton hoje. Grávida, pode malhar desde o início da gravidez? Foi um dos meus maiores medos, assim, no início da gravidez. Então, vamos partir do princípio que seja uma gestação saudável, né? Eu tenho alguns exemplos que aconteceu aqui no meu estúdio, uma aluna treinando, buscando emagrecimento e treinava, cuidar da alimentação e não emagrecia. Aí ela procurou o médico. Meu treino, cuido da alimentação e tô ganhando peso. Foi ver, tava grávida. Não sabia? Não sabia. Tinha engravidado e justamente começa a ganhar peso. Aí o que a gente faz? A gente faz, não, beleza, vai no médico, né? Vê como é que tá a tua gestação. Pede a liberação dele, ou aconselhar sempre isso, né? É muito importante a liberação do médico, né? Porque em poucos casos, às vezes, a atividade física pode ser contraindicada. Mas ela foi, acho que ficou uns 15 dias fazendo exames, tendo acompanhamento, e o médico falou, vai fazer atividade física. E foi uma orientação médica. Vai fazer atividade física. Então, e se orientada pelo médico, vai fazer a atividade física? Quais os benefícios? São muitos benefícios, né? A gente pode trazer alguns assim, tipo, que nem ela, por mais que ela começou a ganhar peso,
no momento que você faz atividade física, você não vai ter um excesso de ganho de peso. Para a mulher não é legal, né? Sempre manter uma musculatura mais tonificada, né? E vai ajudar no pós-parto. Vai ajudar no pós-parto. Até eu estava lendo um artigo esses dias atrás falando que a atividade física, né, não faz bem só para a mãe, né? Faz bem para o desenvolvimento do bebê, porque quanto melhor a qualidade de vida da mãe, quanto melhor o condicionamento físico da mãe, melhor é o desenvolvimento da criança. Então, são inúmeros os benefícios, né? Uma das coisas importantes também tem a diabetes gestacional, que é uma situação que é bem comum, né, na gestação. A atividade física também ela auxilia, não deixa, auxilia a evitar a diabetes, né? E entre vários outros, né? Então, é muito importante. Malhei minha gestação toda, o bebê nasceu, tive um parto tranquilo, pós-parto. Posso malhar? Beleza. O pós-parto depende sobre alguns fatores, né? O principal também é a questão de que tipo de parto foi, né? Se foi uma cesárea, se foi um parto normal. Normalmente no parto normal a recuperação para a mulher é mais rápida, né? Então... eu depois de 2 dias no parto normal já estava fazendo faxina na casa. Então, o corpo recupera mais rápido, né? Claro que tem uma questão de, depois do parto, tem que ter uma atenção exclusiva na criança, né? Tipo uns 10 a 15 dias, assim, tem que estar exclusivamente focada na criança. Mas em torno de 15 dias, 30 dias, a mulher já pode voltar a fazer atividade física, né? Claro, sempre com adequações, né? Indicação médica. Sempre bom passar pelo ginecologista antes, né? Com certeza. A gente também aconselha sempre ter uma orientação do profissional da área de educação física, né? Porque ele vai saber a intensidade justa, vai saber... Essa é a minha próxima pergunta, a intensidade pode voltar a ser a mesma de antes da gravidez? Demora muito para voltar a poder ter essa intensidade? Vai depender de indivíduo para indivíduo, né? Com certeza. Mas no treinamento, quando você para de treinar, pode acontecer por algum dia, você perde um pouco do condicionamento. O ideal é você fazer um treinamento progressivo, né? Começa uma atividade um pouco mais leve, intensidade moderada, né? Não, se a mãe era acostumada a fazer musculação, sem dúvida não vai diminuir a carga, vai começar devagarinho, né? Eu tenho muitos casos aqui de alunas minhas que passaram até por 2 gestações seguidas. Nossa! E aí ficaram um tempo parado, perderam muito o condicionamento físico, né? Daí a orientação que a gente fala assim, começa então no Pilates, né? Que já é uma atividade um pouco mais controlada, né? Recupera um pouco a consciência corporal, vai fortalecendo. E com o desenvolvimento da força, com a consciência corporal, tu vai voltando ao ritmo que você era acostumado a fazer antes. E uma dúvida, porque eu fiquei um tempo sem malhar, mas quando eu voltei, eu notei que estava voltando muito rápido o corpo que eu tinha antes. É verdade que o músculo tem memória? Com certeza, né? Por isso que é muito importante também, durante a gestação, né? Não parar completamente, porque daí você tem o parto, não dá um espaço de tempo muito grande e o músculo tem uma memória muscular que a gente chama, que você vai voltar a fazer atividades e ele vai conseguir recuperar mais rápido, né? Até muito mais rápido do que se ele tivesse ficado parado. Por isso que a gente às vezes olha essas atrizes, porque o corpo dela voltou tão rápido, porque o músculo tem memória. Tem memória, né? Sem dúvida nenhuma, se você pegar uma mãe onde nunca fez atividade física, sedentária, ela vai ter a gestação e ela vai começar a treinar, ela vai ter uma resposta muito mais lenta do que uma mãe que vem já com uma atividade física, né? Um histórico de atividade física. Essa mãe vai recuperar muito mais rápido. Até porque, mamães, a gente que é mais jovem tem que procurar fazer atividade física, porque depois dos 30 anos fica bem mais difícil também, né? O nosso corpo com o tempo vai se deteriorando, né? E a atividade física ela é prevenção. Então, com o passar dos anos, né? Uma gestação para uma mulher é agressivo para o físico. Então, sem dúvida nenhuma, a tendência do nosso corpo é ir perdendo força, ir perdendo capacidades físicas, né? Então, a atividade física vem para frear isso. Mas também, o legal da atividade física é assim, se você, até os seus 30 anos, nunca fez nada, você vai obter ótimos resultados também depois de ter sido mãe. Então, nunca é tarde. Nunca é tarde para começar. O importante é começar, se mexer, sair da zona de conforto, né? Justamente. Bom, Everton, obrigada pela tua presença aqui no Doce Diário Materno. Meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar pro e-mail aqui do programa, que o Everton, sempre que tiver disponibilidade, com certeza ele vai estar respondendo. Eu nem tinha pedido isso para ele, mas eu já intimei ele aqui, então ele vai responder, né? Com certeza. Eu que agradeço pelo convite e fico à disposição. Vamos lá curtir a próxima matéria.
E hoje o Doce Diário Materno tá aqui com a psiquiatra, a doutora Tereza Scheidauer. Eu vou deixar para ela pronunciar porque é um pouco complicado. Ela tá ali com o doutor Juliano. Bom, doutora Tereza, hoje a gente tá aqui para abordar um assunto complicado, que é o autismo. E eu queria que tu falasse, né, em poucas assim palavras, os primeiros sintomas assim do autismo. Se dá para identificar desde o bebezinho, como é que funciona? O autismo é uma doença, assim, no caso não seria, enfim, uma doença, mas sim uma síndrome, né, um conjunto de sintomas. Ele é bem complexo, quanto menos idade a criança tem, né, pra gente poder fazer esse diagnóstico. É mais fácil quanto mais novo, mais fácil? Não. Quanto mais jovem, mais complexo, assim, pra gente fazer. Entendi. Porque a criança demonstra menos, né? Por exemplo, uma criança que está amamentando, ela tem pouca resposta ao mundo externo, então, mas tem alguns sinais, né? A gente espera que uma criança com 2 meses, ela encare a mãe, faça um contato o olhar, visual, né? Eu lembro quando meu filho amamentava, ele me olhava assim, tipo, você tá aí? Sim, eles gostam, né? Às vezes mais jovem tem a questão de ficar olhando para o mamilo, depois passa para os olhos da mãe. E isso é uma questão até evolutiva, porque muitos animais, por exemplo, os quadrúpedes, eles não encaram, né, a cria quando amamenta, mas a gente, até por questões de desenvolvimento de lobo frontal, enfim, a gente tem essa questão social muito desenvolvida, que é uma característica do ser humano. E isso é uma coisa que falta. Então, uma criança, a gente vai observando, né? Por exemplo, eu fiz uma especialização na Unifesp e os professores diziam assim que tranquilamente um psiquiatra infantil poderia fazer um diagnóstico de autismo antes dos 6 meses. Porque eu li uma matéria, não sei onde foi, que a criança com autismo, ela tem um problema que às vezes ela fica com a língua pra fora. Isso é verdade? É que assim, a gente tem que desmistificar a questão que o autismo tem uma cara, né? O autismo não tem esse cara. Que é o problema. Hoje em dia, colocaram uma cara pro autismo. A criança não fala, é autista. Sim, ou a criança tem pra ter autismo, às vezes até médicos acham que tem que ter sintomas físicos, né? Tipo, ter uma síndrome ou ter uma paralisia. Isso não é verdade, né? Não, a questão do autismo é totalmente comportamental e muitos pacientes com autismo, eles não têm alteração nenhuma no corpo, enfim, são totalmente normais. Claro que temos síndromes como síndrome de Down, que todo mundo reconhece, que é muito comum ter autismo, né? Essa comorbidade. Acontece da síndrome de Down vir acompanhada com o autismo? Sim. Por isso que a gente vê uns mais desenvolvidos, outros não. Também. Então, tem todas essas questões, né? Especificações da questão, tem problemas cardíacos, né? Tem atrasos cognitivos mais graves ou não. Mas o autismo não teria, assim, olhei a criança autista parada e sei que ela não é autista. Não é assim, né? Não. Então, se existe uma língua para fora, pode ser, talvez, se isso seja isolado. Uma característica isolada daquela criança, né? Aí tem que ver se esse é um sintoma isolado ou tem outros sintomas que caracterizam uma síndrome genética, por exemplo. Porque no Down, a criança pode ter hiperglossia, que a gente chama. Mas se é uma criança que tem, enfim, tem que avaliar bem, né? E doutora, em que idade assim é possível mesmo identificar o autismo? Mais ou menos em que idade que tu pode fechar um diagnóstico? A questão também do fechar o diagnóstico hoje está mudando, porque hoje a gente fala de transtorno do espectro autista, né? O TEA. Né? Então, mas aqui a gente está falando de autismo como se fosse o TEA. No DSM-5, né, em 2013 foi lançado, mudou. E antes a gente tinha tipo síndrome de Asperger, isso não tem mais, né? Assim, a orientação é que tem que aparecer antes dos 3 anos, então até os 3 anos a gente tem que fazer isso. Só que a gente sabe que nessa idade o autismo ele não piora. Tem muitas mães que têm medo, meu filho vai ficar cada vez pior. Não, ele pode estacionar, mas com tratamento adequado, multiprofissional, ele vai cada vez mais, essa criança vai desenvolvendo áreas cerebrais, né? Que antes estavam, enfim, não atrofiadas, mas pouco desenvolvidas, considerando uma criança normotípica, né? Que a gente também não usa o termo normal, hoje em dia são normotípicas. Então, essa criança, ela vai ao longo do tempo, talvez, não preencher tantos critérios, assim, pro autismo. O que a gente faz é falar para os pais, olha, vamos encaminhar vamos ter um olhar de uma fono, vamos ter um olhar de uma psicopedagoga e vamos
vendo como isso vai se desenvolver. E também tem muita confusão hoje da criança tímida para criança autista, né, Ah, doutora? sim. Na verdade, a criança tímida, geralmente ela é tímida com pessoas estranhas. Com as pessoas da família, isso é totalmente normal. Totalmente normal. Já a criança autista, não. Inclusive com a mãe, né? Não diferencia, né? Não diferencia a mãe, se a mãe tá em casa ou não tá, não faz diferença, né? Não, então ao mesmo tempo que a gente pode, existem pistas muito cedo, a gente não... Profissionais bem treinados, trabalham muito com isso, podem fazer o diagnóstico, mas nunca a gente fechar algo assim, nunca vai conseguir fazer algo, né? Ou essa criança que hoje é não verbal, nunca vai, com 2 aninhos, ela nunca vai vir a falar, porque ela é autista. Então essas coisas... Mas existe, doutora, tipo, a criança tem que ter aquele marco, assim, tipo, ela tem que falar até os 3 anos de idade, ou isso não existe? Bom, o pessoal, assim, os profissionais da fono podem falar melhor que eu, mas assim, é considerado que uma criança até 5 anos, principalmente os meninos, que a gente espera que demorem mais. Eles demoram muito mais a falar, né? Que até os 5 anos, se não falar totalmente correto, não existe um problema, né? Mas é óbvio que se depois dos 2 anos a criança tem que falar 2, por exemplo, assim, quer papar, né? Se ela não falar nem isso, tem que ver, né? Mas se ela só tiver isso, só esse sintoma isolado, e procura, faz contato visual, quer ficar com outras crianças, quer interagir com a mãe, faz coisas, consegue brincar com outras crianças com o mesmo objetivo, não tem por que a gente pensar no quadro de autismo. Eu sofri com isso com meu filho, porque até os 3 anos ele falava muito pouco, porque, né? E hoje, ele com 4 anos, eu tenho que pedir pra ele, filho, menos. Inclusive, ele fala 3 línguas, ele acaba confundindo a minha cabeça, porque ele acorda, mamãe, bom dia, bom giorno, good morning. Nossa, filho! E até os 3 anos ele falava pouquíssimo. Então, escutei... É um diagnóstico diferencial, né? Escutei muitas falavam pelas costas que ele podia ser autista por causa disso, só porque ele não falava até os 3 anos. E eu falando com outras mães de meninos, o que tu me falou agora é verdade. Tipo, a menina com 1 ano e meio, 2 anos, ela fala assim, é uma vitrola. E o menino não, mas já é uma característica do homem mesmo, fala bem menos que a mulher, né? E tem a questão cultural, como a gente cria os meninos, enfim. A gente sabe geneticamente os meninos, os bebês são mais frágeis, né? O sexo masculino, mas talvez seja alguma coisa também evolutiva. Mas a gente, assim, um profissional treinado, eu nunca vou dizer para uma mãe que porque o filho não fala que essa criança pode vir a ser autista se tem todos os outros marcos normais. Então tem que ver. A gente tem muita vizinha, às vezes familiar, que vem... Muito comentário maldoso. Hoje em dia é tudo autismo. A criança não fala, é autismo. Ela tem um outro probleminha, ela é um pouco mais tímida, é autista. As pessoas banalizaram demais o autismo, né? Sim, existe um abismo entre timidez e o isolamento social que existe dentro do espectro autista. Um abismo, né? Então, é uma mãe que chama com 6 meses o filho e não responde, né? Que a criança nunca sorri com 6 meses. Então, assim... que já teria que ter um sorriso social com 2 meses, então mesmo assim com 1 ano, imagina tu chamar teu filho e ele não responder. E nem te procurar. Mas, doutora, eu li também que existe o autismo regressivo, né? Ah, sim. A questão é assim, existe o transtorno desintegrativo, né, na infância, que é uma criança que tem um desenvolvimento normal até 1, 2 anos e daí começa a perder capacidades que tinham antes. Isso corrobora para uma teoria, que seria tipo da causa, uma das causas, que a gente não sabe o porquê que isso acontece, das podas, né? Você acredita, a gente tem uma poda que seria o quê? O sistema nervoso central, o cérebro, tem uma programação genética para a apoptose, que é um termo que a gente usa quando a célula se mata. Né? Então ela recebe um sinal que ela tem que morrer. E no caso, inclusive em exames, os cérebros dos autistas também são maiores. Então acredita-se que eles não têm isso. Então não existe essa, como é que eu vou dizer assim, essa especificação de neurônios bons ficarem e os ruins saírem. Fica meio que uma confusão. E isso acontece entre 6 e 12 meses e acredita-se que pode ser por conta disso, né? De uma ausência de poda que a criança começa a desenvolver
esses sintomas. Então, um recadinho para as mães, a vizinha não pode diagnosticar teu filho, o YouTube não diagnostica teu filho, nem o Google. Só assusta. O caminho correto é procurar mesmo um especialista, né? E olhar sempre a formação, ver junto às sociedades, tem especialização, enfim, e para poder ficar tranquilos, né? Mas qual a característica marcante, assim, doutora, que a mãe não precisa procurar ajuda? Uma das características marcantes, assim, algumas. Tipo, não, chegou, tem que pedir ajuda. Antes de 1 aninho é a questão social. Nessa busca, né? Por exemplo, uma criança até 12 meses, ela vai querer compartilhar coisas contigo. Ela vai, por exemplo, a brincadeira de esconde-esconde, que é um exemplo de compartilhamento, onde tu some e aparece, que também tem a questão do contato visual. Então, ela consegue ter o contato contigo, daí tu esconde, esse contato some. E ela achou, mamãe. Isso, daí quando fala achou, ela faz o contato novamente. Então, ela não precisa falar, ela tem que fazer o contato visual, é o mais importante, então. Seria uma das características, nesse caso, da questão da sociabilidade. Então, muda o foco e sempre na mãe. A criança autista, ela não tem interesse em outros seres humanos, ela tem interesse em objetos. Então, ela prefere mil vezes, às vezes, ficar brincando com uma partezinha da cadeira do que responder a mãe. Então, isso é uma questão que a gente tem que se preocupar. Mas também tem criança que tu vai chamar o bebê e ele não vai te responder porque ele não quer responder. Não é porque ele não vai responder uma vez a mãe que ele é autista também, Sim, né? são situações, às vezes tá de carinho ou ganhou um brinquedo muito legal. E ele tá concentrado, tá focado, é diferente. A criança autista gosta mais da roda da cadeira, ela nem sabe como brincar com um brinquedo normal, né, doutora? Isso que eu ia dizer, às vezes, teu filho não tá olhando pra ti, mas tá brincando adequadamente. Por exemplo, um carrinho é a questão simbólica, né? Imagina que é um carro grande, pequenininho, que é um carro, mas o autista às vezes fica um tempão só na rodinha. Então ele não brinca com o brinquedo. Ele não cria uma história, né? Mas assim, ele não tem ele não entende o mundo como a gente entende. Então, o carrinho, que é uma criança normotípica entende que é um carrinho, para ele não tem o mesmo significado. E às vezes se interessa por uma rodinha e fica ali. E eu já ouvi também falar, doutora, tipo, porque existem vários tipos de autista. Tem o autismo leve, que ele tem só uma característica. A criança com uma característica, ela é considerada autista? Não, existem 3 pilares, né? Então a questão que a gente está falando mais até 12 meses, né? Mas assim, a criança até 3 anos, existem 3 pilares, que é a questão da comunicação. A gente pode se comunicar. Por exemplo, minha filha tem 10 meses, eu olho, ela já sabe. Ou mais ou menos se eu tô gostando ou se não tô gostando. A criança autista, essa comunicação não verbal também não existe. Entende. Às vezes ela não fala, né? Que a comunicação verbal não desenvolve, mas uma criança pode ter a comunicação não verbal, que seria essa coisa de antecipar. Então, mais ou menos, ela entende o que o outro pode estar pensando, tá gostando. Tipo, sabe que a mãe tá chateada, só num olhar a criança normal já vai entender, a autista não. Sim, tanto que essa coisa da criança, assim, normotípica, pegar e olhar se pode pros pais, o autista não. Não faz isso, né? Inclusive, ele não, a questão, assim, de almoçar, entender que o almoço é hora de todo mundo almoçar, não. Essas normas sociais. É bem difícil na escola também, para os professores entenderem que essa rigidez, que também é outra característica. Então, ela não aceita as regras, né? Não consegue. E a questão, né, do comportamento, né? É um comportamento totalmente disfuncional, inadequado. Entra na sala, numa sala que às vezes tem pacientes que entram, nem me olham, já vão direto no que eles querem, no objeto. Então, né? Então, não tem contato visual, né? Um contato visual às vezes pode ter, mas é um contato assim, não com algum objetivo para interagir. Ele só o que ele tem interesse, né? Fazendo o que ele tá fazendo. Porque a criança na verdade, só o interesse dele. Tipo, ele chegou aqui e se interessou pelo ar-condicionado, ele vai ficar ali. Sim, então são 3 pilares, a questão da sociabilidade, a outra questão da comunicação, verbal e não verbal, e o comportamento, assim, que
Esses dias eu tenho um paciente aqui que ele passou por mim no corredor, ele não aguentou ficar aqui dentro da sala, até porque a hiperatividade é uma das características do comportamento também. E ele passou reto por mim e nem me olhou, daí eu já pensei assim. Mas toda criança autista é hiperativa? Não. Não, tem crianças que não são. Então, tem criança assim, que tem só hiperatividade e não tem autismo. Também, e o TDAH, né? Que às vezes dá, também pode atrasar a fala, daí é hiperativo. Mas o déficit de hiperatividade é que essa criança é aquela chata. Que às vezes assim que tem pessoas que interpretam como se ela quer e fica isso, me diz aquilo, e não tem limites. Ela gosta de estar junto com as outras, às vezes com o médico, ela quer sentar assim na cadeira, ela quer sentar. Isso é característica do déficit de atenção e hiperatividade. Isso no autismo não existe. Não. Quando uma criança sai do mundo dela para falar contigo, é porque ela quer te usar como uma ferramenta para alcançar algo que ela gostaria. E já hiperatividade, a criança quer atenção o tempo inteiro. Às vezes, né? Mas assim, ela procura outras crianças, às vezes até demais. Até né? demais. Então tá, doutora Tereza, um assunto super interessante, eu vou conversar aqui com ela. Se ela aceita uma próxima entrevista, a gente vai falar sobre a hiperatividade. Claro, vai ser um prazer. Bom, doutora, e qual o tratamento para criança autista? Bom, a gente sabe que nenhuma pessoa é igual a outra, e isso não seria diferente para criança com autismo. Então, a gente tem que olhar, por exemplo, uma criança que é autista e consegue falar, tem um nível de comunicação e consegue se comunicar pela fala. A abordagem vai ser totalmente diferente. Tem criança autista com a fala preservada. Preservada, mas nunca igual a uma criança normotípica, né? Então, assim, tem crianças autistas que têm um atraso de inteligência bem importante, outras não. Isso tem que ser levado em conta para o tratamento. Mas o tratamento do autismo é sempre multiprofissional, assim como o diagnóstico. A gente nunca... É uma ilusão achar que eu, como psiquiatra, vou dar conta... Não pode fechar sozinho um diagnóstico. Dependendo do caso, quando, por exemplo, uma criança que deixou passar, assim, que é bem, que, enfim, 5 anos, 4 anos, assim, que é muito, né, todos visível, os sintomas, né? muito visível, assim, a gente faz. Mas, assim, o que a gente tá querendo dizer é naquela fase que fica na dúvida. Dos 2 aninhos, né? Não tem como uma pessoa fazer esse diagnóstico. E pode acontecer com 2 anos, fechar o diagnóstico da criança como autista com 2 anos e, com 3 anos ela é outra criança. Sim, por conta de erros, né? Às vezes tu sozinha quer fazer uma coisa. Então, o legal é, às vezes, ir na escola, observar o comportamento das crianças, com autorização dos pais. Então, muitas coisas podem ser feitas por todos os profissionais. É uma série de fatores, né? Mas o tratamento sempre envolve fono, né? Psicopedagoga, o médico, a psicóloga, terapeuta ocupacional. E fora outras técnicas que podem acontecer, porque muito da irritabilidade, da angústia da criança, hiperatividade, é por conta dela não ser compreendida e muitas vezes não compreender o que os outros estão falando para ela. Então, o trabalho, às vezes, é mais focado nisso. No início, existem medicamentos, né, que a gente pode fazer uso para melhorar. Às vezes não tá andando com a fono, até porque as crianças não sentam, não se fixam, né? A gente dá um medicamento para diminuir a hiperatividade, como a risperidona, piprazol, que são aprovados pela FDA para isso. Essa criança e esses anda medicamentos mais. não afetam, não é perigoso? Não, na verdade a gente sabe que os medicamentos, assim, os medicamentos que são benéficos para uma patologia, eles modificam a alteração, assim, os genes que vão estar trabalhando naquele momento, né? Com o tempo ele modifica geneticamente essa criança, produz novos neurônios, então é totalmente ao contrário do que as pessoas pensam. Ela ajuda a criança. Sim, ajuda nos casos quando é necessário. Eu acho assim que a gente não pode ter preconceito, né? Ver a psiquiatria como uma forma de ter um estímulo, porque às vezes até as mães aceitam mais vindo de um neurologista do que um psiquiatra. Né? As pessoas, às vezes, as psiquiatras são mal vistas, né? Porque antigamente, vamos falar no grosseiro, como falava minha avó, vai no psiquiatra é louco. Tá enlouquecendo. Tá enlouquecendo. Mas assim... E não é verdade. Não. Então é como qualquer especialidade médica. Por exemplo, a cardiologia. Tem pessoas esperando para transplante, pessoa que vem no consultório por conta de uma hipertensão leve, né? Sim. Então, e cada lugar é lugar, enfim, no consultório tem um grupo de pacientes que pode vir aqui. Eu não vou poder atender uma pessoa
em surto e super agitada. Aí é caso, por exemplo, de SAMU, internação. Mas não, eu acho que isso um pouco está sendo desmistificado, né? Mas o que eu falo, brinco com amigos neurologistas, amigos assim, que pelo menos no consultório psiquiatra vem quem já aceitou. Quem já aceitou. Né? Então é muito melhor, porque no neurologista às vezes vão pessoas que não, mas eu vou tomar esse remédio, mas não é porque eu tô com depressão, enfim. Mas o tratamento também tem técnicas, né, que profissionais, psicólogos, né, psicólogos ensinam a criança, né, como por exemplo com o PECS, né, a se comunicar, né, e isso facilita bastante, né, a compreensão, vínculo da mãe com a criança, tratar dos cuidadores é muito importante. Porque... Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para a criança, porque muita mãe não aceita, né, não aceita, não procura ajuda, e isso piora, retarda o tratamento e a criança que é fundamental. Quanto mais cedo a gente começar, mais efeito toda essa equipe inteira vai conseguir, né, de muitas vezes reverter questões, né, que são próprias do transtorno espectro autista, para que essa criança possa ter, né, uma vida mais, uma qualidade de vida, na família inteira. A família, porque a família acaba sofrendo com tudo isso, Sim, né? com certeza. Vários fatores, né? Sintomas como a maioria das crianças autistas não consegue dormir toda noite, os pais não dormem, enfim. Isso também é um sintoma, a criança autista não dorme. Pode acontecer. Pode acontecer de ela não dormir. Ansiedade, depressão, hiperatividade, problemas com distúrbios do sono, né? São questões que estão presentes, assim, mais ou menos em cada criança. Bom, a doutora Tereza, eu conversei com ela em off, ela aceitou ser parceira aqui do Doce Diário Materno. Então, vocês podem mandar as perguntas para este e-mail que está aqui embaixo. E a doutora Tereza, sempre que possível, vai estar respondendo essas perguntas. Mas é um prazer. Um beijo e até a próxima. Vamos lá conferir como é a chegada do Dr. Kids? Bom dia, doutor! Olá, bom dia! Felipão não tá muito bem. Vamos ver o que esse meninão tá. Ó, já tá chorando. Passou a noite com febre. Tirar ele de casa não seria uma boa, né, doutor? Não, além de tá muito frio, o trânsito tá caótico. Acho que vai chover, aí vai piorar mais ainda. E tirar de casa, levar pro pronto-socorro, já com a imunidade baixa. Vai piorar. Então vamos ver o que tá acontecendo com esse gurizão. Então vamos lá, doutor, vamos lá. Será que nós vamos ter chulé hoje, mãe? Ai. Vamos botar o perfume no chulé. Vamos botar então. o perfume. Essa tosse ele tá desde quando? Não esqueçam de interagir com a gente através do WhatsApp ou do Instagram Meu Doce Diário Materno. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima semana.